Hoje eu vou falar sobre e se usar somente ultrassom e jato de bicarbonato. Eu vejo muitas clínicas ou muitas pessoas falando que, olha, só passa um jatinho ou só passa um ultrassom. Eu ouço muito isso dos pacientes, porque quando a gente faz um procedimento periodontal como a gente se propõe aqui no Periodiária, os pacientes comparam isso para dizer que, olha, lá naquele lugar é só um coisinho de 10 minutos, só passa um jatinho, só passa aquela maquininha e tudo mais. E eu encontrei na literatura um artigo que mudou muito o meu jeito de pensar, tá? Esse artigo é do Journal of Periodontology, agora de agosto de 2019, muito recente, e nesse estudo os pesquisadores quiseram avaliar o efeito da manutenção periodontal dentro de 3 meses com o uso de jato de bicarbonato e ultrassom. Perdão, jato de bicarbonato ou ultrassom. Eles pegaram um grupo de voluntários, dividiram a boca pela metade e na fase de manutenção, metade da boca usaram só jato de bicarbonato e metade da boca usaram só ultrassom. Então, nesse estudo, ou um ou o outro. O viés da pesquisa é que isso é feito numa boca só e se a gente vai ter algum efeito, a gente vai ter um efeito na boca toda, afinal a microbiota está na boca toda. Mas enfim, esse estudo foi muito interessante porque em metade da boca foi usado só o jato de bicarbonato e que me faz pensar em algumas situações onde alguns alunos ou ex-alunos ou dentistas acabam dizendo que no retorno do paciente para a ortodontia eles usam jato de bicarbonato. E eu sempre fui muito contra esse tipo de situação por entender que uma remoção incompleta do biofilme dental ou uma remoção incompleta dos fatores retentores de placa talvez teriam um efeito de mascaramento de doença periodontal. E que também o uso somente do ultrassom, sem uma finalização do jato de bicarbonato que removeria completamente o biofilme dental, também não funcionaria. E esse estudo trouxe exatamente isso que eu era tão contra, que é usar só jato de bicarbonato ou só ultrassom. E o resultado deste estudo, veja bem, isso é um estudo, é que eles conseguiram resultados positivos na diminuição da microbiota em ambos os grupos. Inclusive, eles utilizaram a coleta de micro-organismos, eles utilizaram a identificação das bactérias através do método de hibridização de DNA, que é o método mais moderno para a gente conseguir identificar essas bactérias. Antigamente se usava a tentativa de cultivo, nem tudo é cultivado e sempre os resultados eram nebulosos em termos de bactérias, porque muitas bactérias simplesmente não são cultiváveis por serem anaeróbias estritas ou terem muitas dificuldades ou muitas necessidades nutricionais não supridas dentro de laboratório. Enfim, a técnica de amplificação e hibridização de DNA permite que a gente consiga amplificar gigantemente esse DNA e depois, através de sondas de DNA, identificar, olha, conseguiu identificar esse DNA, significa que tem essa bactéria e ainda é possível quantificar exatamente quanto por cento dessa bactéria nós temos nessa determinada amostra. Com esse estudo microbiano, eles conseguiram identificar que existe sim mudanças positivas na microbiota na fase de manutenção, seja usando ou jato de bicarbonato ou ultrassom, com resultados ligeiramente melhores no grupo que usou o ultrassom. Porque o ultrassom, ele vai conseguir remover biofilme subgengival inclusive e vai conseguir remover o cálculo supra e subgengival. E a vibração ultrassônica por si só já vai ter um efeito bactericida. Então, ponto para o ultrassom, mesmo que ele não consiga tanto refinamento na remoção do biofilme, sem que ele consiga também penetrar nos espaços interproximais que o jato de bicarbonato também consegue remover. E no grupo de ultrassom, no grupo do jato de bicarbonato, eles também conseguiram esses resultados, mas com efeitos ligeiramente piores do que o ultrassom, mas também que eles conseguiram muito bons resultados, mesmo que não remova cálculo. Tantas vezes eu falo
que o tratamento periodontal não é remoção de cálculo. Pois bem, esse é mais um estudo reafirmando, corroborando que mesmo não removendo o cálculo, a remoção do biofilme já vai ter um efeito de controle da microbiota. E eu reforço também que a remoção profissional do biofilme, porque nós profissionais vamos conseguir ter acesso a regiões onde o paciente possivelmente não teria. Então nós tiraríamos esse biofilme microbiano dos cantinhos, das interproximais ou das regiões difíceis. Então isso mostra várias coisas, que a fase de manutenção é muito importante. Nesse estudo, eles avaliaram isso para um trimestre. E na realidade de países onde as manutenções trimestrais podem ser realizadas pela equipe auxiliar. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, existe a profissão da higienista e essa higienista ela é responsável por muitos atendimentos de acompanhamento ou manutenção periodontal e o profissional acaba confirmando, ele anestesia e ele checa o seu trabalho final. A profissional ela é sempre supervisionada pelo cirurgião dentista e que muitas vezes, talvez por falta de tempo ou talvez por possibilidades ou o que quer que seja, eles quiseram saber qual seria o efeito de só usar jato de bicarbonato ou só usar ultrassom e a surpresa é que os resultados foram positivos. Mas, extrapolando esse raciocínio, pensando que isso é só uma pesquisa, se a gente for colocar isso para a nossa realidade, quando a gente tiver pressa ou quando a gente tiver pouco tempo clínico, que é uma coisa que às vezes pode acontecer, eu preciso dizer que existe sim algum resultado somente no uso ou de jato de bicarbonato ou de ultrassom, mas que o melhor resultado, obviamente, é a associação de jato de bicarbonato com ultrassom, com checagem subgengival com sonda ou com instrumento manual, para que a gente consiga remover o máximo de concrescências de fatores retentores de placa, sem a excessiva remoção de tecido mineralizado, mas sempre pensando nos resultados a longo prazo da saúde bucal. E esse estudo veio reforçar aquilo que em periodiária a gente repete tanto, que é conseguir conforto do paciente, que é fazer uma manutenção periodontal que seja agradável ao paciente, que ele tenha vontade de retornar, porque ele vai saber que ele vai voltar para casa com os dentes super lisos, e assim ele vai ficar muito seguro de que a sua saúde bucal estará assegurada pelos próximos meses. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Periodiária. Eu aguardo aqui o seu comentário, a sua pergunta, a sua sugestão para o próximo tema. E se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Se você está me assistindo pelo Facebook, dá o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo.